vou colocar aqui na tela a pesquisa IPESP, lançada hoje, vou colocar na tela maior para a minha equipe, porque senão não consigo acompanhar com vocês. Aqui na pesquisa IPESP, divulgada hoje, traz aqui, economia brasileira no caminho certo ou errado, na pergunta feita ao eleitor, né, aos entrevistados aqui. 62% diz que está no caminho errado, 31% acredita que está no caminho certo. Ainda acho que é bastante gente aqui. E não sabe e não respondeu, fica ali bem baixo, aqui está no caminho dos 3%. Estava trazendo aqui para os nossos telenautas a pesquisa IPESP, que trouxe um número importante, trouxe apenas aqui um número econômico, mas ela traz, claro, a pesquisa eleitoral, apontando aí o Lula na sequência de pesquisas, que tem colocado ele como líder nas pesquisas eleitorais, bota Lula aí com 45% e Bolsonaro com 31%. Queria que você falasse um pouco primeiro desse aspecto mais eleitoral da pesquisa, Lula mantendo essa distância, a saída do Moro do processo eleitoral distribuiu, mas não afetou significativamente o processo eleitoral, né, Helena? Exatamente. O que essa pesquisa do IPESP mostra, na linha de algumas outras dos últimos dias, é que está havendo uma acomodação de forças. O que é essa acomodação? É com a saída do Moro, não é? Um candidato que estava ali nos seus 8, entre 7 e 9, por aí, que seria, em tese, o terceiro lugar à frente do Ciro Gomes. Então, quando esse personagem sai, os votos dele se redistribuem. E, claro, sendo um personagem de direita como é o Sérgio Moro, o Bolsonaro não foi o principal beneficiário, não é, dessa desistência, não é que ele desistiu, não, o Moro foi desistido, né? Mas essa saída dele do cenário beneficiou um pouco o Bolsonaro. Eu hoje conversava com um amigo meu, especialista em pesquisas, e ele me disse isso: olha, não tem nada de novo, o que tem o Bolsonaro manteve essa oscilação dele para cima, ele cresceu nos últimos meses, ele cresceu ali uns 4, 5 pontos, em linha também com a aprovação do governo dele. E agora, nessa última fase, ele se beneficiou de uns 4 votos, 4%, 4 pontos percentuais, ou 3 por aí, do Sérgio Moro. Isso não foi suficiente para ele avançar de uma maneira significativa e ameaçar o presidente Lula. O que a gente observa, pelo outro lado, é que, do lado do Lula, ele não perdeu praticamente nada. Pode oscilar ali um pouquinho na margem de erro, 2 para cá, 2 para lá, mas o presidente Lula continua consistentemente, olha aqui, você está colocando, né, em 45% dos votos, e ele tá dessa forma há muitos meses, né? O que mostra que ele tem que a candidatura dele tem uma solidez muito grande, né? Tem uma consistência muito grande. O professor Lavareda, que é o diretor do Instituto responsável por essa pesquisa do IPESP também, ele fez algumas observações hoje interessantes. Ele usou os votos espontâneos, né, que é quando o sujeito diz em quem vai votar sem olhar nenhuma lista, nenhuma cartela, não é? Olha aqui o espontâneo, que interessante, tá? O Lula com 38% de espontâneo, ou seja, isso aí é um voto cristalizado, muito forte, né? Se você lembrou o nome dele, diz que vai votar nele, é um voto de uma pessoa que dificilmente mudará. O Bolsonaro, ele também tem um número alto, ele tem 28% no voto espontâneo. E aí, o que o Lavareda concluiu disso aí? É que a disputa ela está se solidificando, né? Ela está avançando cada vez mais essa polarização e se tornando cada vez mais difícil de entrar um outro candidato aí para quebrar essa polarização. Você precisaria ter uma reviravolta assim, muito grande para você mexer com esse quadro, porque o Bolsonaro tem também ele recuperou, né, um pouco dos votos dele de 2018 que tinham ido para o Sérgio Moro. Agora, o que os especialistas em pesquisas falam? Houve essa acomodação e agora, dificilmente, o Bolsonaro vai crescer mais do que isso, o Lula cair, enfim, o quadro
ele agora meio que se estabiliza nesse novo patamar, né, Daiane? Exatamente. Aqui tem um desenho evolutivo, né? A gente vai percebendo que o ex-presidente Lula tem uma ascendência, né? Está sempre numa. A gente olhando visualmente consegue ver o gráfico com o presidente Lula lá em cima, sempre subindo. O Bolsonaro numa certa estabilidade, ou seja, ele oscila dentro da faixa desses 20, 28, 30. E aí, vou voltar aqui a tela, a gente pegar aqui nessa espontânea, né? Ciro Gomes, 4, João Dória, 1, e aí vem a sequência de 1. André Janones, Sérgio Moro, Simone Tebet, Eduardo Leite não pontuando e Felipe Dávila também não pontuando, nenhum branco e nulo, ou seja, aquele que já não quer nada, é 7%. Não sabe, não respondeu 19%. Então, quando a gente fala em polarização, né, Helena, está demonstrado aqui, porque se somar todos esses outros aqui abaixo do Bolsonaro, não consegue somar o que tem entre os dois, somar os dois lá em cima. Então, é uma consolidação aqui. O voto está muito definido, né? Isso, se somar eles ao Bolsonaro, na espontânea, eles aí acho que eles nem alcançam o que o Lula tem. Na estimulada, eles passam um pouquinho, o Lula 45, parece que a soma deles no principal cenário ali é 46. Então, você continua, apesar da mídia ficar, diminui a distância entre Lula e Bolsonaro. Claro que diminui a distância entre Lula e Bolsonaro se você só tem os dois, né? Então, isso faz parte desse movimento, dessa reacomodação em torno dos dois, da polarização. Então, eles diminui a distância. Diminui, mas também você mantém ali, como você já tem há vários meses, uma possibilidade que pode ser remota, que pode ser difícil e que a gente não deve apostar nela, mas que é uma possibilidade de definição dessa eleição ainda no primeiro turno, porque no primeiro turno, se alguém tiver mais do que a soma dos outros candidatos, ele está eleito. Então, você tem um quadro aí que está tendendo a avançar nesses dois aí.